Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, capítulo 5, equações, primeiro tópico, ideia de uma equação. Bom, quando a gente fala a palavra equação, o que você vai ter que lembrar? Você vai ter que lembrar de igualdade ou ainda equilíbrio, tá certo? Até por isso eu coloquei essa balança de dois pratos aqui desenhada, tá certo? Por quê? Porque ela está equilibrada, tudo bem? Percebam que quando ela está equilibrada, o peso ou a massa de um lado, né, de um dos pratos, é o mesmo peso ou a mesma massa, né, do outro lado, né, do outro prato. Até por isso esse símbolo de igual aqui. Beleza? Bom, vamos começar dando uma olhada nessa letra A que eu coloquei aqui, né? Coloquei assim, 2 igual a 2, né? Quando eu olho para a balança de dois pratos, se eu colocar 2 quilos em um dos pratos e colocar 2 quilos no outro prato, essa balança ela fica equilibrada? Ou seja, um lado fica igual ao outro lado? Fica igual, né? Fica aqui em equilíbrio, tá certo? Existe uma igualdade aqui, ou ainda existe uma equação, tá certo? Então, aqui 2 quilos, aqui 2 quilos, então está equilibrado. Tudo bem? Aqui na letra B, segue a mesma ideia, né? Coloquei aqui, ó, 7 é igual a 4 mais 3, né? Quando eu olho para a balança de dois pratos, o que eu percebo é que desse lado aqui eu tenho 7 quilos, tá certo? E quando eu olho para o outro lado, eu não tenho 7 quilos de uma forma direta, né? Porém, quando eu olho aqui, eu tenho essa embalagem com 4 quilos e a outra embalagem com 3 quilos. E quando eu junto, né, quando eu somo, quando eu faço 4 mais 3, isso dá quantos quilos? Dá 7 quilos, tá certo? Então percebam, o peso, né, ou a massa desse lado aqui são 7 quilos e o peso ou a massa, né, desse outro lado também são 7 quilos quando eu junto esses dois valores aqui, tá certo? Ou seja, essa balança está equilibrada, né? Existe aí uma igualdade. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no nosso próximo exemplo. Tá aqui o exemplo C, né? Bom, o exemplo C eu coloquei aqui, né? Interrogação igual a 2. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, né? Vamos pensar um pouquinho? Imagina que você tem novamente a sua balança de dois pratos, tá certo? E que você colocou 2 quilos em um dos pratos, tá certo? E aí vem a pergunta, bom, se eu colocar 2 quilos desse lado aqui, quantos quilos eu preciso colocar aqui para que essa balança fique equilibrada? Aí você fala, bom, esse caso aqui é igualzinho à letra A, né? Se eu tenho 2 quilos aqui, para ficar equilibrado, aqui eu também preciso colocar 2 quilos, tá certo? Então, colocaria aqui 2 quilos, onde está esse ponto de interrogação, e essa balança ficaria equilibrada, tá certo? Ou seja, o valor que vem aqui é igual a quanto? É igual a 2, tá certo? E aí pode vir uma pergunta na sua cabeça, né? E o que é esse x igual a 2? O que é essa letra x aqui? Bom, é muito comum na matemática, quando a gente quer descobrir alguma coisa que a gente não sabe, a gente usar algum símbolo para representar, tá certo? E normalmente o símbolo utilizado é a letra X, tá certo? Não que tenha que ser a letra X, tá? Pode ser, por exemplo, a letra A, a letra B, a letra C. Se você quiser utilizar, por exemplo, esse coraçãozinho que eu coloquei aqui, pode, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? Mas normalmente a gente utiliza a letra X, tá bom? Então, quando você vê a letra X numa equação, é alguma coisa que você quer descobrir, tá certo? Inclusive a gente chama de incógnita, tá bom? Então, viu aí a letra X, que vai ser a letra mais comum utilizada nas equações, é aquilo que você quer descobrir, é a sua incógnita. Beleza? Vamos agora para a letra D, tem aqui, né? Interrogação igual a 4 mais 3. O que significa isso, né? Vamos olhar aqui para a balança? Bom, tenho aqui a minha balança, nesse prato, né? Tenho aqui dois pezinhos, né? Ou duas massas, né? Uma de 4 quilos e a outra de 3 quilos. Aí você fala, para equilibrar essa balança, quantos quilos eu tenho que colocar desse lado?
Aí você pensa um pouquinho e fala, ah, essa daqui é igualzinha à letra B, né? Ó, 4 mais 3 dá 7 aqui, né? Ah, então se eu colocar aqui um peso, né, ou uma massa de 7 quilos, essa balança ela vai ficar equilibrada, ou seja, um lado igual o outro, tá certo? E como que a gente representa isso na forma de equação, né? Mais uma vez falando, quando a gente não sabe alguma coisa na matemática, normalmente a gente utiliza uma letra, e normalmente é a letra X, tá certo? Então, tenho aqui, né, os dois pezinhos, né, as duas massas. Quando eu faço aqui, ó, 4 mais 3, isso vai dar 7, né? Então, ó, coloco aqui, ó, 4 mais 3, e 4 mais 3, isso é igual a 7, tá certo? Ou seja, aquilo que a gente quer descobrir, eu estou usando uma letra para representar, ou seja, esse valor aqui, que a princípio é um ponto de interrogação, quanto que ele vale? Ele vale 7. Beleza? Bom, para terminar, eu quero fazer aqui duas observações. A primeira delas é uma lembrança, tá bom? E que lembrança é essa? Bom, a gente vai lembrar que essa parte de equações, de verdade, você já viu na escola quando você era pequeno, tá certo? É muito provável que seu professor ou a sua professora tenha apresentado algo parecido com isso que eu estou colocando aqui, ó. Colocava lá para você, né? Coraçãozinho mais coraçãozinho igual a 10. E aí perguntava, quanto vale cada coração? Aí você olhava e falava, ah, cada coração é igual a 5, né? Porque quando eu faço 5 mais 5, isso é igual a 10, tá certo? Então percebam que isso daqui não é uma novidade, tá? É que quando você era pequeno, a professora ou o professor colocava alguns desenhos para você, tá certo? E agora a gente vai substituir coração ou estrelinha que sua professora colocava, ou professor, vai substituir por letra, e normalmente a letra utilizada é a letra X, tá certo? Mas perceba, o X ou o coraçãozinho ou a estrelinha, a ideia que está por trás é a mesma, beleza? E a segunda e última observação é que a partir de agora a gente vai utilizar muito a ideia de operação inversa, tá? E aí lembrando, né? A inversa da adição é a subtração. E a inversa da subtração é a adição, tá bom? Então, ó, conta de mais a inversa é a conta de menos a inversa é a conta de mais, tá bom? E aqui mesma coisa, né? Na multiplicação e divisão. A inversa da multiplicação é a divisão. E a inversa da divisão é a multiplicação, tá bom? Então, esse conceito de operação inversa, ele vai ser muito utilizado nessa parte aqui de equações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!